Olá, eu sou o Pastor Alex e você está comigo na 10ª temporada do Clube do Livro, com o livro A Batalha de Todas as Gerações, um chamado à reconciliação do Bispo J.B. Carvalho. E você está comigo nesse clube de literatura cristã de edificação mútua, onde nós mergulhamos na Palavra de Deus, onde nós vivenciamos experiências incríveis de fé, e eu sou muito grato a Deus de ter você aqui comigo. Esse é o livro, como eu já falei, o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida, porque esse livro é para hoje, esse livro é para abrir os meus olhos para aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. E eu sei que você também tem sido impactada, e eu quero que você permita que o Espírito Santo te conduza ao lugar que ele quer te levar por meio dessa literatura. Lembre-se que cada um tem uma perspectiva, e essa perspectiva literária, ela vem do que nós estamos vivendo, daquilo que nós temos de conceito de família, o quanto nós estamos enraizados na fé. Tudo isso ajuda a compreender melhor aquilo que está sendo passado ou transmitido. Esse livro, mais uma vez, quero reforçar, tem uma narrativa profética e uma narrativa estratégica. Profética, porque ele vai liberando ao longo do livro direções e palavras de conhecimento para mim e para a sua vida. E estratégica, porque é um manual de guerra contra um inimigo que tem destruído vidas, a mentalidade de Amaleque. Embora eles não existam mais como povo, mas de geração em geração, eles continuam atacando a nossa mente, atacando a nossa vida por meio de uma mentalidade de hostilidade, amargura, ressentimento, falta de perdão e maldade. Então nós precisamos combater isso e vencer isso na nossa vida. Quero também lembrar você, talvez esse livro está mexendo tanto com você, mas não se esqueça, Amaleque não prevalecerá. Amaleque não prevalecerá. Nós já vimos no próprio livro exemplos de Ruth e Noemi, exemplos de Ana, de Jeremias, de Abacuque, exemplos do próprio Jesus. E agora, neste capítulo 7, nós estamos nos deparando com Davi, o homem segundo o coração de Deus, que tinha tudo para sucumbir à mentalidade de Amaleque, especificamente na batalha de Ziclag, o pior dia de um rei, que é o tema deste capítulo 7. Ziclag, o pior dia de um rei. Então, nós estamos na parte 4 do capítulo 7 e eu quero pedir, roda a vinheta. Bom, brincadeira, não tem vinheta ainda, mas é uma boa ideia a gente pensar pro canal. A você que está aqui assistindo o vídeo pelo YouTube, muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative. Se você ainda não deu o seu like, mesmo antes de começarmos, dê o seu like, porque isso nos ajuda demais. Se você está ouvindo o áudio aqui pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo link do Google Drive, Deus abençoe a tua vida. Você que não está no grupo ou nem está inscrito no canal, mas está ouvindo, Deus abençoe. É muito bom ter você aqui e que de alguma forma esse conteúdo possa alcançar a tua vida e transformar a sua jornada. Lembrando que eu quero convidar você a ser um divulgador do Clube do Livro. E se esse canal tem abençoado a tua vida, divulgue esse canal. Se esses vídeos e esses áudios têm abençoado a tua vida, seja um divulgador. Eu quero contar com a sua ajuda para que a gente possa levar o Evangelho por meio da literatura ao maior número de pessoas possível. Amém? Vamos lá então. Lembrando que o capítulo 7 será distribuído em 5 partes de vídeos menores do que eu estava acostumado a gravar, para que você possa fluir mais e para que você possa ouvir mais de uma vez com tranquilidade. Amém? Então, capítulo 7, parte 4, nós estamos falando entre cinzas e coroas, entre cinzas e coroas, não entre cinzas e corpos, mas entre cinzas e coroas. E nós estamos falando que Davi usou 3 chaves de liderança para tornar o seu pior dia no seu ponto de inflexão para a sua ascensão e consumação. E ontem, no vídeo de ontem, nós falamos sobre lutar pelo seu coração. Davi lidou com as frequências do seu próprio coração. E ontem nós falamos sobre pastorear a si mesmo, liderar a si mesmo, cuidar de si mesmo. O segredo de uma transformação e para vencermos Amaleque é cuidar de nós mesmos. Nós estamos numa cultura onde nós negligenciamos a nossa vida. Nós negligenciamos a nossa vida em vários aspectos, a nossa saúde, as nossas emoções, a nossa vida espiritual. Isso custa caro. Olha só alguns highlights do que nós vimos ontem. Primeiro, um de nós tem que aprender a ministrar para si mesmo. Nós precisamos aprender a ministrar para nós mesmos. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E sabia que você pode verbalizar a palavra e gerar fé em si mesmo? Às vezes a gente pensa que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas quando o outro prega a palavra para nós, nós precisamos aprender a pregar a palavra para nós
mesmos. Segundo highlight que eu trago para você é: quando você aprende a se liderar, Deus está pronto para liberar uma nova medida de autoridade e de bênção sobre a tua vida. Quando você aprende a se liderar, Deus derrama algo novo sobre a nossa vida, uma nova medida, um novo tempo. Então esses foram os highlights de ontem. Então o primeiro ponto é: lidere o seu coração, cuide ou lute pelo seu coração. E o segundo, nós vamos ver depois da oração. Pai, nós te agradecemos por esse vídeo, por esse áudio, por este episódio de número 17, se eu não me engano, do Clube do Livro. Estamos chegando já ao final do capítulo 7 e eu tenho a certeza, Deus, que assim como Davi, nós também vamos aprender a tornar o pior dia da nossa vida no momento onde nós vamos entender a grandiosidade do teu poder e a capacidade de transformação que só o Senhor pode operar. Abençoa a nossa vida, sustenta a nossa fé, nos conduza para algo novo nesse tempo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Segundo tópico que nós de inflexão, de reflexão que nós temos é: existe cura na comunidade. Estou na expectativa para entender a profundidade disso aqui, eu sei que você também, mas vamos lá. Depois de virar a chave de si mesmo, você terá que virar a chave no seu ambiente imediato. Olha aqui já algo poderoso. Depois de virar a chave de si mesmo, você vai ter que virar a chave do seu ambiente imediato. O que é o ambiente imediato, Pastor Alex? Ambiente imediato é aqueles com quem você lida diretamente. As pessoas que você lida diretamente, a sua família, no seu local de trabalho, a igreja que você congrega, são as pessoas que estão perto de você, o seu ambiente mais próximo, o seu oikos, aquele grupo de pessoas mais próximo. Você tem que lidar com Amaleque em seu círculo de liderança. É preciso ministrar a sua atmosfera. Gente, é interessante porque eu e a Adriana, a gente falou isso mais de uma vez essa semana. O ambiente, ele molda. O ambiente que nós estamos, ele influencia. Eu confesso que já perdi muita gente para a amargura. E essa gente tentou me ferir de todo jeito. Eu acho que essa é a história de todo pastor, viu? Então, lembre-se, Amaleque é ressentimento e ressentimento é Amaleque. Então, Amaleque é ressentimento e ressentimento é Amaleque. Na liderança, é fácil ficar viciado em problemas. É fácil colocar o seu foco no que há de errado. A melancolia e a decepção são a expressão do espírito pós-moderno. Olha só, isso é... A melancolia e a decepção são a expressão do espírito pós-moderno. Você consegue ver isso na postura física das pessoas. Você já parou para pensar como era a postura das pessoas antigamente? Ela condiz muito, a postura física condiz muito com aquilo que está dentro de nós. O nosso corpo fala. Existe até um livro sobre isso. O nosso corpo fala. A forma como nós colocamos a nossa postura, até a roupa, ou a forma como nós nos vestimos, está comunicando o que está dentro de nós. Sabia disso? E aqui é interessante você pensar que na sociedade pós-moderna, essa melancolia, decepção, revela na forma como as pessoas andam. Presta atenção, as pessoas antes andavam mais posturadas, mais alinhadas. Hoje você vê a galera andando assim, ó, você vê que já a postura da pessoa já é uma postura sobrecarregada, melancólica. Isso é uma característica da pós-modernidade. Desculpe. Esta é uma era de desapontamento em que adotamos o cinismo. O happy end está culturalmente ultrapassado. O final feliz já não é mais algo tão aceitável assim. As princesas da Disney decidiram não se arriscar em um casamento e optaram por permanecer solteiras. Olha só, o anti-establishment agora se tornou establishment. Lembre disso. Nunca se esqueça do que nós já lemos. Tudo é uma construção que nos leva ao momento presente, tá? Ou separadas. Esta é a era do desencanto, em que o espírito do tempo exige que você seja down, frio, para baixo e sem esperança. Milhares de pessoas estão agora mesmo fazendo essa jornada, a jornada do caminho da depressão. Isso aqui foi o que eu coloquei, não está no livro, tá? A desilusão tem sido a marca de uma geração de pais divorciados, meninos e meninas que sentiram a dor do desamparo e abandono. A estratégia de muitos políticos se tornou fazer tudo piorar a fim de se vender como solução. Olha só, a estratégia é piore tudo para se vender como solução. Isso aqui até é uma demonstração de anticristo, né?
Hoje as pessoas andam desiludidas, perderam a fé e querem ficar assim. Temos até algumas músicas de adoração que são do tipo, vamos cortar os pulsos. É óbvio que está entre aspas isso, tá? Pelo amor de Deus. Tais como o marido ou a esposa infiel, a ladainha política, o policial bandido, o pastor enganador, os amigos que traem as pessoas e que o abandonam porque inventaram mentiras contra você. A depressão se tornou epidêmica. Nós nos rebelamos contra a vida e até mesmo contra Deus. Certas coisas dramáticas que acontecem na nossa vida dão a impressão de que Deus se distraiu em relação a nós. Ele se descuidou e perdeu o controle da situação. Então, ficamos focalizados na dor e na decepção. E, à medida que a desilusão entra, a fé sai. Já grifei essa frase. À medida que a desilusão entra, a fé sai. É assim que nós estamos vendo hoje. Gente, eu sou pastor de uma igreja local, sou um dos pastores de uma igreja local, já pastoreei igreja local e eu posso afirmar, não é um machismo, é empírico, é algo que vivi e vivo na prática. A desilusão entra e a fé sai. E é mais comum do que você pode imaginar. É mais comum você ver pessoas desiludidas, mesmo com uma palavra de fé sendo liberada e garantida. Todos os dias, às 8 horas da manhã, no meu perfil do Instagram, não aqui no YouTube nem no grupo do WhatsApp, mas no meu perfil do Instagram, eu leio a Bíblia. Um capítulo da Bíblia comentado por dia, às 8 horas da manhã, no meu Instagram, que está aqui. Se você está no vídeo, no descritivo do YouTube tem o meu Instagram. Se você está no grupo do WhatsApp, aqui no descritivo do grupo do WhatsApp também tem. Todos os dias eu leio um capítulo da Bíblia por dia. E eu digo para você, o Logos, a palavra escrita, é o firme fundamento da nossa fé. Mas ainda assim, mesmo com a palavra de Deus escrita, mesmo com o rema, que é a palavra revelada, ainda existem pessoas que conseguem sucumbir com a desilusão com uma facilidade enorme. Mas Davi, ele alinhou as frequências do seu coração. Ele pegou a força de Deus emprestada e se levantou. Ele sabia que para lidar com Amaleque precisaria de parcerias, de pessoas. Ele então chamou o sacerdote, buscou apoio nos líderes, vende uma visão ao seu time. Os homens largaram as pedras e seguiram um novo sonho. Isso aqui é muito forte, gente. Aqueles valentes, os homens de guerra mais habilidosos da história da humanidade, estavam com pedras nas mãos para acabar com a vida de Davi. Mas ele pegou a frequência certa, ele se conectou com as pessoas certas, ele chamou o sacerdote, ele se conectou com os líderes certos e ele mudou a visão daqueles homens. Olha só como isso é importante. Qual o sonho? Pegar de volta o que era deles, resgatar as suas famílias. Eles estavam, naquele momento, diante de uma decisão: matar Davi ou segui-lo rumo à vitória. Olha só. E foi isto que fizeram, seguiram Davi. Entrando assim para a história, Davi tomou a estola sacerdotal, consultou ao Senhor e Deus lhe disse: persiga os amalequitas. Olha só a frase de highlight que o JB traz aqui no livro. Nem toda guerra é visível. Algumas batalhas acontecem nas trincheiras da alma. Nem toda guerra é visível. Algumas batalhas acontecem nas trincheiras da alma. Nós precisamos da revelação de um Deus que começa e termina. Um Deus que tem caráter, que apesar das decepções e injustiças que sofremos, sabemos que Ele vai completar a obra. Eu tenho dito que o tempo é cíclico e à medida que você anda, os seus horizontes vão mudando. Então, se não gosta do que está vendo, continue andando. Ande mais um pouco que as coisas vão se encaixar. Elas vão fazer sentido. Por quê? Porque Deus disse que faria. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. O texto pede para lermos Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu amo a carta de Paulo aos Romanos, principalmente capítulo 8. Agora eu quero dizer algo para você. Uma vez me perguntaram, enquanto eu abro aqui Romanos para ler com você, uma vez me perguntaram qual que era o segredo, ou como eu descobri o ministério, ou como eu descobri o meu chamado. Essa foi a pergunta. Como eu descobri o meu chamado? E a resposta que eu dei foi servindo.
Eu não tinha clareza do que eu ia viver ou do que Deus tinha para minha vida, mas eu tinha uma certeza, eu vou servindo. E à medida que eu ia servindo, ia andando, ia caminhando, ia servindo, Deus foi revelando o que Ele tinha para minha vida. O segredo da nossa fé é não parar, o Espírito de Deus é movimento. Romanos 8:28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No entanto, entenda que, assim como aconteceu com José ou Davi, a forma como algumas profecias irão se cumprir poderão estabelecer alguns caminhos bem radicais. Sim, existe cura na comunidade. E se você é um líder de verdade, deve aprender a dobrar a realidade como o artesão dobra metais com a bigorna. Líderes engravidam a atmosfera com uma visão. Eu sei que essa expressão ela é estranha, mas líderes engravidam a atmosfera com uma visão. Eles colocam naquela atmosfera, naquele ambiente, um sonho, uma visão, um propósito, uma direção. Eles dão às pessoas ao seu redor um sonho para ser perseguido, mostram uma saída, chamam os principais para sentar-se à mesa, estabelecem uma estratégia, buscam ao Senhor, pegam a sua força, a força de Deus emprestada e vão atrás do prejuízo. O que o JB está dizendo? Para de ficar lamuriando, para de ficar lamentando, não permita que Amaleque domine a sua mente, o seu coração, que é a sua alma e o seu espírito. Mas traga para perto pessoas que vão te auxiliar a enxergar além dos amalequitas, enxergar além da dor, do ressentimento, da amargura, da hostilidade. E sabe onde você vai encontrar isso? Na comunidade. Ninguém vence sozinho. Nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, venceu sozinho. Ele precisou de Abiatar, ele precisou dos líderes, ele precisou dos valentes. Mesmo que com a ordem que Deus deu, vá, persiga os amalequitas, Davi não foi sozinho. Ele chamou os seus valentes para ir com ele, ele entendia a necessidade. Ei, escute o que eu vou te falar. A comunidade é o lugar que Deus cura o nosso coração e a nossa alma. Não tem como fugir da comunidade. Não tem como fugir da comunhão. Não tem como fugir do corpo. É impossível. Terceiro ponto de inflexão que Davi traz para nós e nós vamos encerrar aqui. É hora de ir atrás de Amaleque. Então, primeiro, lute pelo seu coração. Segundo, a cura na comunidade. E terceiro, é hora de ir atrás de Amaleque. Não se perca nesses 3 pontos de inflexão. Vamos lá. Então, primeiro, você tem que lutar contra o seu Amaleque interior. Depois, tem que transformar a sua realidade atmosférica, o seu ambiente direto. E depois, ou por fim, você deve entrar em ação e perseguir Amaleque. Portanto, está aberta a temporada de caça aos amalequitas. Está aberta a temporada de caça aos amalequitas. É hora de ir atrás de Amaleque. Ou aqui, ó. É hora de ir atrás de Amaleque. Vamos lá. Êxodo 15, 22 a 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés. Lembra lá de Noemi? Vamos lá. É só para uma conexão aqui. Então o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Logo após atravessar o Mar Vermelho e celebrar a libertação do Egito, o povo de Israel enfrentou a sua primeira crise no deserto. Chegaram a Mara,
e encontraram águas amargas. A expectativa de saciar a sede se tornou ou se transformou em frustração. O lugar que deveria dar vida acabou provocando repulsa. A alegria da vitória se chocou com o gosto da decepção. Mara é um ponto de transição. É onde Deus testa o coração e nos ensina que nem toda vitória externa resolve a escravidão interna. Olha, meu Deus, nem toda... Olha isso. Nem toda vitória externa resolve a escravidão interna. O que está te escravizando internamente? Essa frase aqui matou. Matou no bom sentido. Para tudo aqui e dá pausa no vídeo, dá pausa no áudio e olha, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso. Meu Deus do céu. Eu vou dar uma pausa aqui porque a gente tem que refletir sobre isso. Pausou? Cara, quantos de nós estamos vivendo só das vitórias externas? Das glórias que estão à nossa volta e nós não estamos nos dispondo a viver aquilo que é ou que está nos incomodando internamente. Nem toda vitória externa resolve a escravidão interna. Logo após o cântico de Moisés e Miriam, vem a crise de Mara. O Egito saiu das mãos, porém ainda precisava sair do coração. A sede era real, mas a reação revelou que havia uma grande intolerância à adversidade. A água amarga revelou uma fonte de insatisfação no povo. Moisés clama e Deus mostra uma árvore. Ele a lança nas águas e elas se tornam doces. Deus não removeu as águas amargas, ele transformou a sua natureza. A cruz é o madeiro que transforma as águas amargas da vida em cura. A cruz é o madeiro que transformou as águas amargas da vida em cura. Deus não removeu as águas amargas, ele transformou a sua natureza. É a redenção que muda o sabor de cada experiência. Mara não é só um milagre físico, mas um ensino espiritual. Êxodo 15, 25. Ali os provou e lhes deu os estatutos e as ordenanças. É hora de ir atrás dos amalequitas, mas não antes de tirarmos a Mara ou a crise interior, as decepções interiores. Meu Deus do céu, vamos parar por aqui, é muita coisa. É muita coisa para meditar, é muita coisa para pensar, e eu não quero que você leia esse livro por ler, eu não quero que você ouça esses áudios por ouvir, eu não quero que você tenha acesso a esse conteúdo só por ter, eu quero que você seja impactado por ele como eu sou. Olha, as vitórias externas não apagam as lutas ou as decepções interiores. Você pode sair do Egito, mas o Egito pode estar dentro de você. Pronto. Vamos refletir sobre isso. O que está dentro de você que as vitórias externas não impedem de você tratar, Senhor, nós entregamos esse capítulo, essa parte 4 do capítulo 7 nas tuas mãos. Ainda grandes verdades estão pela frente, nós queremos viver cada uma delas, nós queremos desenvolver cada uma delas, e eu te entrego este vídeo, este áudio, e te agradeço por cada um que está comigo aqui no Clube do Livro, junto conosco, em nome de Jesus. Amém. Querido, mais uma vez, Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, vai no botãozinho inscrever-se, dá o seu like no vídeo, dá o like e também ative as notificações. Compartilhe o seu testemunho aqui no grupo do WhatsApp, aqui no YouTube também, nos comentários do YouTube. Compartilhe o seu testemunho, é a resposta de oração de alguém. E eu quero te fazer um convite também, lembrando que todos os dias, às 8 horas da manhã, eu estou ao vivo no meu perfil do Instagram, @alex_lustosa, lendo a Bíblia e comentando um capítulo da Bíblia por dia. E eu quero convidar você a somar comigo às 8 horas da manhã lá no meu Instagram. Vai ser um tempo muito precioso do Clube do Livro também. Deus te abençoe e até amanhã com mais um episódio da temporada 10, A Batalha de Todas as Gerações. Tchau, tchau.